Olá pessoal, a partir deste módulo a gente vai começar a falar sobre a estrutura da dissertação. A gente já vem falando em outros módulos que a dissertação tem início, tem meio, tem fim e nós damos nomes específicos para esse início, para esse meio e para esse fim. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. No módulo que você vai ver agora, a gente vai trabalhar especificamente a introdução. O que deve ser feito para agradar a banca, o que não deve ser feito sob pena de desagradá-la, quais são as técnicas, as estratégias que de alguma forma podem te ajudar a causar uma boa impressão inicial. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando a banca pega a sua redação, ela não sabe muito bem o que esperar de você. Adivinha qual vai ser a primeira boa impressão? Adivinha qual vai ser a primeira quebra de expectativas da banca? Qual vai ser o seu grande cartão de visitas? É justamente o primeiro parágrafo, é justamente a introdução. Só para você saber, etimologicamente, intro significa dentro e dução, que vem de ducere, do quere, significa levar. Introdução é a parte do texto responsável por levar para dentro. Aí você deve estar se perguntando, mas levar quem ou o que para dentro de onde? Ora, isso é óbvio. Levar o leitor, que no caso é o cara da banca, para dentro do seu texto. O que tem que ficar muito claro? Você, antes de começar a escrever, tem que ter lido o tema, lido a coletânea, entendido exatamente o que está em discussão e já formado um pensamento e uma opinião. Aí, a partir disso, você começa a se preocupar em levar o leitor para dentro do seu texto. Como é que você vai fazer isso? Cumprindo duas e não menos do que duas funções. A primeira, você vai contextualizar a proposta do tema e segundo, você vai sugerir uma abordagem para essa proposta. Como fazer isso? É o que a gente vai ver agora. Muito bem. A primeira função, então, é a de contextualizar a proposta do tema. O que isso significa na prática? Contextualizar significa mostrar a relevância e a atualidade que aquela proposta de tema tem no mundo contemporâneo. Para exemplificar isso, eu vou pegar um tema qualquer, não foi tema de Enem, mas um tema cuja discussão é bastante interessante. Imagina que o tema é o seguinte: qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal brasileira dos 18 para os 16 anos? Olha, preste atenção. Antes de você dizer se você é a favor, ou você é contra, ou você concorda, ou você discorda desse projeto, dessa proposta, você tem que se perguntar, por que existe um projeto de lei que reduz a maioridade penal? Por que existe um projeto de lei que tenta tornar imputáveis menores de 18 anos? Simples, porque menores de 18 anos cometem crimes, muitas vezes se fazendo valer da sua situação de inimputabilidade penal. Ora, quando você percebe esse dado, quando você percebe esse fato, você de alguma forma já está mostrando a relevância e a atualidade do tema. Como é que eu começaria a minha redação? Começaria mais ou menos assim, segura que eu vou fazer de cabeça. É cada vez maior o número de crimes, vírgula, muitas vezes hediondos, vírgula, cometidos por jovens com menos de 18 anos. Ponto. Para coibir esse comportamento, existe um projeto de lei que reduz a maioridade penal brasileira para os 16 anos. Ponto. Veja, eu já terminei a introdução? Não, mas eu já cumpri a primeira grande função dela, que é justamente a de contextualizar. No momento que eu mostro que existem menores que cometem crimes, depois eu mostro que existe um projeto que visa coibir esse comportamento, pronto, contextualizei, mostrei a relevância, mostrei a atualidade e agora eu já posso ir para a segunda função. Você lembra qual era a segunda função? Eu já falei antes, mas eu vou falar agora novamente. A segunda função é sugerir uma abordagem para a proposta. Quando eu falo em abordagem, eu espero que você entenda o seguinte: abordar a proposta é justamente evidenciar a sua opinião, evidenciar o seu ponto de vista, talvez até construir uma tese para aquilo que foi proposto. Você pode ser contra determinado aspecto, a favor de determinado aspecto. Você pode concordar com algo, discordar de algo, ou simplesmente você pode trabalhar causas ou evidenciar consequências ou propor soluções para uma determinada situação, problema. Toda vez que você mostra que é contra ou a favor, concorda ou discorda, você vai trabalhar causas, consequências ou soluções, você está indicando qual a abordagem que o seu texto vai seguir, qual o caminho que o seu texto vai seguir. Isso deve ser feito já desde a introdução. Só para dar um exemplo,
Lembra o tema da maioridade penal? Lembra que eu tinha perguntado no tema qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Pois bem, você pode ser contra, você pode ser a favor. Vamos lá? Eu vou manifestar minha opinião. Finge que o início é igual. É cada vez maior o número de crimes, muitas vezes hediondos, cometidos por jovens com menos de 18 anos. Ponto. Para coibir esse comportamento, existe um projeto de lei que reduz a maioridade brasileira para os 16 anos. Ponto. Até aí eu só contextualizei. Agora vamos dar continuidade? Os defensores dessa proposta esquecem-se que a melhor forma de acabar com uma prática nociva para a sociedade é atacando suas causas e não os seus sintomas mais evidentes. Ponto. Não sei se você percebeu. Eu tenho aí uma sugestão de abordagem. Eu sou a favor ou eu sou contra a proposta? Eu sou a favor ou eu sou contra a redução? Eu sou contra. Percebeu? Eu disse, os defensores dessa lei esquecem-se que a melhor forma de acabar com uma prática nociva é atacando as causas e não os sintomas. Eu estou sugerindo, olha, essa lei ataca os sintomas, essa lei ataca as consequências e não trabalha as verdadeiras causas. Se você é um leitor curioso, sabe o que você vai me perguntar? Mas espera aí, que causas são essas? Eu vou trabalhar essas causas, mas eu só vou trabalhar ao longo do desenvolvimento. A minha introdução está praticamente pronta porque foram cumpridas as duas funções.